obras para a construção do Parque Augusta. Parece que terminou o impasse. Isso mesmo na cidade. Ele é muito importante para as pessoas. Finalmente, em 2018, a assinatura do atual termo de autocomposição. A área de 24 mil metros quadrados ainda permanece fechada. A Prefeitura de São Paulo assinou na sexta-feira, dia 18 de agosto de 2018, o termo de acordo que permite a criação do Parque Augusta entre as ruas Caio do Prado e Marquês de Paranaguá. O tratado é um ato que põe fim a uma grande disputa judicial que ocorreu desde a década de 1970. O acordo foi marcado com o Ministério Público Estadual, as empresas Albatroz e Flamingo, Cirela e Cetim, proprietárias da área. Além disso, organizações públicas também participaram. Estão elas, a Samorc, Sociedade de Amigos Moradores e Empreendedores do bairro Cerqueira César, Consolação e Jardins, o Movieco, Movimento Ecológico, e a Amacom, Associação de Moradores e Amigos do bairro da Consolação e adjacências. O bosque ocupava cerca de 40% do terreno de 25 mil metros quadrados. Sua preservação se dava principalmente por causa do Colégio Desoxô, mantido pelas cônegas de Santo Agostinho. A instituição ocupou o Palacete Uchoa, construído no terreno pela família de mesmo nome em 1902. O palacete, construído pelo arquiteto francês Victor Dubugras, foi ampliado e o colégio funcionou de 1907 a 1967, sendo uma escola feminina. Até a ex-primeira-dama Ruth Cardoso e a senadora Marta Suplicy foram alunas da instituição. Após o abandono do colégio, em 1960, o fracasso de projetos elaborados nas décadas seguintes também contribuiu para que o local não passasse por grandes mudanças. O terreno atraiu nos últimos 45 anos vários interessados em erguer empreendimentos na região. Antigos donos encomendaram projetos para a construção de hotéis no terreno, nenhum deles foi adiante. Nos anos 80, o terreno virou o palco do projeto SP, que promoveu shows de rock. Outro projeto cultural chegou a ser cogitado para o terreno. Ele poderia ter abrigado o Museu de Música Popular Brasileiro. O terreno passou, em 1996, para as mãos do ex-banqueiro Armando Conde. Ele chegou a anunciar a construção de um hipermercado e mais tarde de 3 prédios comerciais. Porém, movimentos sociais contra a construção para fins comerciais fez com que, em 2006, moradores da região fizessem um abaixo-assinado contra a construção e promoveram um abraço do terreno cujo tombamento já estava em vigor. Em 2008, o prefeito até então de São Paulo, Gilberto Kassab, decretou a utilidade pública do terreno em um DUP, aos moldes passados, e o CONPRESP, Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, aprovou a construção de 2 prédios que ocupariam 20% do terreno. A especulação imobiliária tem avançado, inclusive em canais da prefeitura. O próprio CONPRESP, numa decisão no mínimo estranha, acabou por aprovar a construção dessas torres que as construtoras registraram no projeto aqui na cidade. Mas o projeto no Conselho não obteve êxito. 5 anos depois, se deu o início da fase atual do parque. As construtoras Cetim e Cirela se uniram para comprar o terreno e elaboraram um projeto de construção de edifícios de uso residencial e comercial na área. Ao mesmo tempo, com movimentos populares em defesa ao parque como os aliados do Parque Augusta, Sem Prédios e a Samorc se fortaleceram principalmente em virtude da escassez de áreas verdes no centro. No fim de 2013, o novo prefeito Fernando Haddad decretou a criação do parque em 100%. E 6 dias depois, os portões foram fechados de maneira arbitrária, ilegalmente, porque pela cláusula da matrícula do terreno, esses portões da Caio Prado e da Marquês de Paranaguá devem estar 100% do tempo abertos. Logo depois informou que não teria verbas para fazer a desapropriação, pois o DUP elaborado se encontrava ultrapassado. A compra do terreno para Cetim e Cirela se formalizou então, que depois decidiram rever os planos de abrir à população 80% do terreno e construir 2 torres com 100 metros de altura na área restante. Em vez disso,
Diante de uma restrição imposta pelo tombamento, as construtoras passaram a prever que apenas 60% do parque seja aberto ao público e que 3 prédios com até 45 metros de altura sejam construídos no local. Foi daí que então surgiu o OPA, Organismo Parque Augusta, um movimento heterogêneo, apartidário e horizontal, com os objetivos de manter o parque público em verde em 100% e criar novos métodos para a criação de espaços públicos. Porém, com os constantes descaminhos em 2014 entre as empresas com o Compresp, em 2015 os ativistas ocuparam o terreno e permaneceram por 45 dias, porém foram retirados com um pedido de reintegração de posse. Entretanto, desse ato o organismo foi capaz de transformar a área em uma ZEPAM, Zona Especial de Proteção Ambiental, com a ajuda do Ministério Público Estadual, o que obrigou as empresas a manterem o parque aberto ou receberiam uma multa de R$500 mil por dia de parque fechado. Mas em 2016, as convivências com a OPA e o MPE se desarticularam, trazendo uma relação difícil com a gestão do parque novamente, e por isso que o prefeito João Dória era visto como esperança para trazer novos métodos para este conflito. De fato, o prefeito conseguiu parceria em auxiliar nos empreendimentos com o responsável pela Cirela, porém, a intervenção do MPE não possibilitou que isso ocorresse. Desse modo, em 2017, Dória anunciou formalmente a criação efetiva do Parque Augusta. Como reação, o OPA passou a promover assembleias dando início ao movimento Parque Augusta mencionado no começo do documentário. A Secretaria do Verde e Meio Ambiente e o Ministério Público Estadual se posicionaram então juntos aos movimentos em prol do parque. Foi daí que então surgiram-se as mudanças propostas oficiais ao imóvel comprado, que no fim não satisfizeram as organizações públicas, pois ainda tratavam do parque como um pertence privado e ainda procuravam a construção de arranha-céus. Depois de 2018, a situação permaneceu-se oculta. As obras haviam iniciado com o prazo de término em 2020, mas nenhuma outra notícia foi de grande importância. E como observado pelo grupo durante a pesquisa de campo, o parque ainda se demonstra desértico, com árvores tombadas, complexos abandonados e grandes clareiras feitas pela construtora. O Parque Augusta especificamente prevê uma área de contemplação que basicamente é a área de bosque do parque, né, que são árvores plantadas na época do convento, com caminhos para passeios, uma área de espetáculos, uma arquibancada, uma área para pet, e uma área de convivência genérica, com horta comunitária e uma área de administração. E a casa que vai ser recuperada como um centro de referência a ser ocupado pela comunidade, como a gente estabelecer conjuntamente com os movimentos que acompanham a implantação do parque. Como menciona o secretário do Ministério do Verde e do Meio Ambiente, Rodrigo Ravena, são estes, de linha de frente, os projetos para a abertura do Parque Augusta. Entretanto, não houveram notícias de algum progresso, além de que foi observado, mesmo que em 2020, destroços no parque. Diante dos problemas sociais presentes no estado de São Paulo, a questão do Parque Augusta não só frustra e incomoda moradores e organizações da região de Higienópolis, como também acaba por incomodar outras comunidades. Os problemas ainda perduram e flutuam até mesmo entre os movimentos, contribuindo como principais formulantes dos obstáculos sociais para o êxito do projeto do parque. Um deles se encontra no fato de que nem todas as organizações que lutam pela mesma causa possuem os mesmos valores. No caso do Parque Augusta, isso é bem evidente. Frente à resolução dada ao parque através da declaração por João Dória, a Samorque comemora a conquista após tantos anos de luta e o parabeniza pela solução efetiva. Enquanto o movimento Parque Augusta pensa diferente, dizendo que as construtoras ainda estão em conmutas, o terreno ainda é infavorável para construir e que a ideia de privatização ainda não está de acordo com as suas ideias, pois tornar o parque público, gerido pelas assembleias, é possível que os métodos de administração sejam feitos mais facilmente. Outro problema é que nas discussões muitas vezes esquentam e trazem brigas e conflitos entre diferentes pontos de vista. Além disso, o processo de construção através de assembleias, característico da democracia direta, é muito mais demorado do que as decisões tomadas seguindo um padrão democrático representativo. E na atualidade, onde tempo é dinheiro, isto representa uma grande dificuldade da inserção deste modelo horizontal na sociedade.